Queridos, bom dia. A paz do Senhor. Amém. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar de volta Amém. em casa. E hoje eu estou aqui de volta. Falei com a pastora que eu ia voltar, não perdeu tempo, não precisou pregar muito. Eu bem que você estava pregando então. E é a primeira vez que eu de fato prego. Queridos, eu estava preparando, quando a pastora pediu para pregar, eu tinha uma palavra na mente, o que eu queria falar, mas acabou que mudou tudo. O Espírito é Ele quem diz o que devemos fazer. E eu creio que Deus tem trazido para a igreja uma palavra de realmente, como foi ministrado no mês de setembro, que a pastora trouxe o tema de põe em ordem a tua casa. Não só a tua casa, mas em relação a arrebatamento, em relação à volta de Jesus, em relação à preparação da noiva para o arrebatamento de Cristo. Então, nós hoje vamos falar um pouco disso, mas o enfoque, na verdade, o foco que o Espírito ministrou seria em relação à igreja, propriamente dita. Então nós vamos ver um pouquinho do que é a igreja de Cristo, na verdade. Quem é a igreja de Cristo, o que somos, né? Na verdade, nós somos a igreja. Então, queridos, na verdade, a Bíblia, ela traz no início muitas metáforas, no Velho Testamento e no Novo Testamento, metáforas em relação a casamento. Deus, como fala com o povo dele em Israel, o povo de Israel, ele usa algumas metáforas, algumas comparações em relação a Israel sendo noiva. E ele desposando Israel, isso pode ser visto em Jeremias 2:32. Abre comigo lá rapidinho para a gente ler, nós não vamos ministrar propriamente esses textos, mas só para a gente ter a noção. Amém? Diz assim: eu mesmo te plantei. Não, 32. Acaso se esquece a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Então ele usa aqui uma metáfora, uma comparação de uma noiva que não se esquece dos seus adornos, como Israel, como se fosse uma noiva, mas que se esqueceu de Deus. Tem um outro texto também, que é Jeremias 31:32, uma passada nele rápido. Diz assim: não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Mais uma evidência de que Deus compara o povo dele a uma noiva. Não só no Velho Testamento, mas nós vemos isso no Novo Testamento, os apóstolos comparando Cristo como noivo e a igreja de Cristo como a noiva, com alguém que Cristo vai se casar, né? E no Velho Testamento é Deus em relação a Israel, e no Novo, Jesus em relação à sua igreja, em relação a nós. Isso pode ser visto claramente no nosso decreto, que é Efésios 5. Né? Podemos ler? Vocês conseguem ler? Daí? Vamos lá? Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água, por meio da palavra, e apresentá-la para si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer imperfeição, mas santa e inculpável. No início desse capítulo 22, ele fala que ele compara a mulher que deve se submeter aos seus maridos como cabeça da casa, assim a igreja, né? Assim nós devemos submeter a Cristo como o cabeça da igreja. Então há comparações de casamento. Então nós precisamos entender algumas coisas relacionadas a casamento o quê? Daquela época, casamento judaico, porque Cristo, ele veio onde? Veio em Israel. Então quando ele falava,
ele falava para o povo dele. Então ele falava numa linguagem que o povo de Israel entendesse. Por isso essas comparações. Então nós precisamos entender algumas coisas para nós sabermos para onde caminhamos. Para que a nossa visão não fique perdida. E o casamento em Israel, ele se dava em duas partes. Na verdade tem gente que fala que são três. Na verdade, quando o noivo, quando vão buscar a noiva, né? E o noivo se encontra, na verdade, a primeira vez com a mulher, e ainda não tem compromisso, mas ao encontrar, ele desperta o olhar, o amor, ele desperta aquele primeiro olhar. Então, na verdade, dizem que esse é o primeiro passo para um casamento judeu. Mas, na verdade, nós vamos ver dois aqui. E o primeiro, na verdade, é o noivado. Como é que se dá esse noivado? Nós vamos nos ater mais nesse, porque tem algumas coisas interessantes que nós vamos comparar. E o noivado, quando ia se fazer um noivado em Israel, o que acontecia? O noivo e o pai do noivo iam à casa da noiva, com as testemunhas, o pai da noiva, e ali eles acertavam o noivado. Eles faziam o quê? Era assinado um compromisso, era assinado um documento, um contrato de noivado, que se chama ketubá. E nesse contrato tinha todas as cláusulas, tudo que o marido deveria ser e que também a esposa deveria ser. E se aquilo ali fosse quebrado, tinha até indenização de dinheiro. Exatamente. Então era sério. O casamento era sério. E naquelas cláusulas, depois que era assinado, o que acontecia? O noivo ia preparar o que? A casa. Ele tinha que ter um trabalho que representa o que? O suprimento, a provisão. E ele tinha que arrumar um lugar, a casa, que representa a proteção. Porque quando ia noivar, o pai da noiva falava assim: vai casar, mas tem que ter uma casa, não vai morar comigo. Então, ele ia, e geralmente esse tempo de noivado durava 1 ano, de 1 a 2 anos, antigamente. E na verdade, o noivo, olha que interessante, o noivo não sabia a hora que ele viria. O pai do noivo que ia falar: agora você está pronto, então a gente pode ir. Aí entrava na cidade, ia até a casa da noiva, com festa, trompete, tudo, de música, chofar, para realizar o casamento. Então, nem o noivo sabia, nem a noiva sabia. Ela sabia o tempo. Ali, 1 ano, 2 anos. Então, quando ia chegando perto, está chegando perto. Então, a noiva, ela deveria se preparar, né? Estar preparada. Então, o noivo, ele tinha o dever de arrumar um trabalho e a casa, e a noiva de quê? De se manter pura, fiel e se preparar, estar preparada, porque ela não sabia a hora. E na Bíblia fala que também nós não sabemos a hora, lá em Mateus, na parábola das 10 virgens, Mateus 25:13, não sabeis nem a hora, nem o dia. E as virgens que não estavam preparadas não adentraram para as bodas do Cordeiro, para as bodas com os maridos, né? E na verdade, uma coisa interessante sobre esse contrato que é assinado: ele podia ser quebrado. Durante esse tempo de noivado, de 1 ano e 2 anos, ele podia ser quebrado. Ele poderia ser quebrado com uma carta de divórcio, se algumas das duas partes não cumprissem o que estaria ali. Se a noiva fosse infiel, se ela não se preparasse, se ela não tivesse preparado, o noivo ia entrar, não ia estar preparada. E o noivo também, se ele não cumprisse, ele não ia casar. E poderia ser quebrado através de uma carta de divórcio. A carta de divórcio a gente vê lá em Deuteronômio 24, que ela foi instituída no meio do povo de Israel por causa dos pecados. Deus não queria isso, mas os pecados, pelo povo de Israel, ela teve que ser instituída, porque traição e também integridade física. Então Deus teve que dar isso ao povo de Israel para quê? Para preservar.
Então foi pelos pecados, não porque, não, vai ser divórcio. Não. Porque Deus quer preservar tudo que Deus faz em amor, gente. Amém? Amém. Então, olha que interessante. Esse contrato podia ser quebrado. Assim como o contrato podia ser quebrado lá, queridos, se nenhuma das partes cumprissem o que estava no contrato. A nossa ketubá é o quê? É a Bíblia. É o nosso contrato que temos em Deus. E, queridos, nós podemos sim ser responsáveis por quebrar esse contrato de casamento com o noivo. Misericórdia. Nós podemos ser responsáveis por isso. Que nós não sejamos, mas nós vamos ver que precisamos estar prontos para isso. Amém? Amém. Então, queridos, diante disso, com quem Jesus vai se casar? Pergunta, com quem ele vai se casar? Eu acredito que é com a noiva dele. Agora, quem é a noiva de Cristo? A igreja. E quem é essa igreja? Nós precisamos entender. Nós precisamos ter clareza nisso. Quem é a noiva de Cristo? E isso é muito interessante, como Paulo diz. Abra em Romanos 11, por favor. Romanos 11. Paulo chama isso, na verdade, de mistério, a igreja de Cristo. Fala que é um mistério. Amém? Vamos ler. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Isso é Paulo falando em relação a Israel. De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação a gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Isso é Paulo falando de Israel, tá? De Israel em relação a nós, gentios, que não somos da nação de Israel. E ele continua, dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação, que é a mesma coisa que ciúme, os do meu povo a salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles, Israel, rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu sendo oliveira brava ele fala de nós, gentios, fostes enxertado em meio deles e te tornasses participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram em severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Então, queridos, o que na verdade Paulo diz aqui? Ele fala de Israel. Israel que é quem? Foi a oliveira, ele diz que é a oliveira natural, a oliveira fixa, a oliveira de Deus, a videira, né?
A videira natural e que quando o povo de Israel rejeitou, na verdade, em parte rejeitou o Messias que veio para o povo, ele diz que foram galhos, na verdade foram ramos naturais cortados. E porque eles foram cortados, nós, gentios de outras nações, nós poderíamos, né, na verdade, nós fomos enxertados, nós fomos o quê? Colocados na videira. Então, quando nós somos enxertados, queridos, na oliveira, né, que eles dizem aqui, quando nós somos enxertados, ele diz que nós participamos da mesma seiva. Então, se nós somos enxertados numa oliveira original, que não era a nossa, se nós, galhos, fomos enxertados, colocados numa oliveira original, nós participamos do quê? Dos mesmos nutrientes que aquela oliveira, que aquela árvore dá, da mesma raiz. Não é verdade? Então, nós temos uma raiz. Nós temos que entender isso, que nós temos uma raiz. Nós fomos enxertados lá. Então, a mesma raiz, ou seja, quando Israel foi instituído e as bênçãos foram para Israel, as promessas para Israel, queridos, nós fazemos parte. Nós fomos enxertados lá, então as promessas, as bênçãos, cura, tudo. Amém. Nós, gentios, tivemos parte, temos parte. Amém. Amém? Então, a nossa raiz é onde? É Israel. Nós temos que compreender isso. Porque às vezes a gente não compreende, às vezes a gente fica perdido. Nossa raiz é Israel, não é Roma, não é Grécia, não, é Israel. E nós participamos disso. Amém? Então nós fomos enxertados. Por quê? Olha como é que o plano de Deus é perfeito. Deus manda Jesus, Deus institui um povo, Israel, quando manda Abraão sair da terra dele, institui o povo de Israel para que dentre essa nação, dessa nação saia quem? O Salvador, Jesus. Amém? Amém? E que, na verdade, o Messias viria para a nação de Israel, mas olha só, Deus já sabia que Jesus não seria aceito. Deus já sabia que Jesus não seria aceito por Israel, é por quê? Para alcançar a gente. Para alcançar as nações. O povo dele, ele fala mais na frente, do capítulo 11 de Romanos, ele fala mais na frente que Israel foi descrente para que as nações fossem alcançadas, para que os gentios fossem alcançados, enxertados lá, para que possamos fazer parte daquilo tudo que foi instituído a Israel. Mas depois ele diz também que como a misericórdia de Deus esteve sobre os gentios, assim também, depois a misericórdia de Deus estaria sobre Israel, sobre as pessoas que foram cortadas. Então olha o plano de Deus, como é que é perfeito. É perfeito porque ele alcança Israel e alcança as nações. Vocês estão entendendo? Amém. Então, esse é o plano de Deus, é perfeito. Isso é maravilhoso, e realmente é um mistério, porque por que Deus mandou Jesus e excluiu alguns lá que não aceitou Jesus para salvar as nações? Não sei. Por isso que Paulo chama de mistério. Porque é um mistério. O plano de Deus gente, é maravilhoso. A gente pode ver o amor dele aqui, claro. Então, nós temos que entender que as nossas raízes são lá. Olha no versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então é isso que ele diz. Nós fomos alcançados, porque Israel em parte foi endurecido. E ele diz aqui,
até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que é a plenitude? Completo, está inteiro. Amém. E que plenitude que ele está falando aqui? A plenitude do enxerto. Se nós somos enxertados lá, e nós temos a mesma seiva, os mesmos nutrientes, nós temos o quê? A plenitude daqueles nutrientes. A saúde. Saúde o quê? Saúde espiritual. Amém. Amém? É essa plenitude que ele diz, quando os gentios, nações, alcançarem a plenitude, estivermos plenos em Deus, então Israel será salvo. Ou seja, Israel de Deus, judeus em Jesus, gentios em Jesus. A igreja de Jesus. Aleluia. Essa é a igreja. Nós temos que ter nós temos que entender isso. Para onde nós devemos olhar. E o que a gente vê hoje? Que a igreja ela exclui algumas coisas. Eu estou falando que a gente tem que ser judeu agora? Não. Por quê? Porque Jesus veio para as nações através da igreja. Nós fomos enxertados lá, então a gente precisa virar judeu para isso, porque senão a gente vai praticar o judaísmo e vai virar uma religião. Então a gente não precisa ser judeu. Se a gente for enxertado lá, a gente já participa Amém. da seiva original, da raiz original. Só que nós vemos que isso é sério. Por quê? As igrejas, de um modo geral, igreja parece que exclui isso, ou não entendeu. Porque imagina, que festa que a gente celebrou agora? No beijo de tabernáculos. Não é verdade? É um ensaio para a vida de Jesus. E agora imagina, Jesus querendo descer, casando com a igreja, celebrando tabernáculos, e a igreja celebrando o Natal no final do ano. Olha só. Parece que não entendeu. Então, o que eu estou falando? Que a gente tem que olhar para lá. As festas são ensaios, gente. As festas já são para o povo judeu. Não. Quando a gente fala de tabernáculos, tem gente que não sabe das festas. Ah, não, isso é para judeu. Não é, gente. Isso é um ensaio. Amém? Então, as nossas raízes, nós temos que olhar e saber que nós temos um alvo. Que é o quê? Sai de Roma e volta para Jerusalém. Aleluia. Amém? Então nós temos que compreender isso. Porque isso é importante. Por quê? Porque nós somos a noiva. Amém. Nós temos que estar olhando para onde? Jesus vai voltar aonde? A Jerusalém. Amém? Então nós somos a noiva. Nós temos que compreender isso. As nossas raízes, as nossas bases, para onde nós temos que olhar. Do que nós participamos. Com quem que Jesus vai casar. Amém? Então, queridos, precisamos entender a linguagem, precisamos entender essa linguagem que a Bíblia fala. E Jesus, ele vai se casar. Ele quer se casar. Amém. Mas ele vai se casar com qualquer um? Não. Então, queridos, nós vamos ver isso. Abre lá em João. Amém? Olha a linguagem que Jesus usa aqui. João 15:1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Olha o 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Então, queridos, o que Jesus está falando aqui? Da igreja, de nós. Se nós somos parte da igreja, então ele não vai se casar com qualquer um. Jesus é a videira. A videira simboliza
vida, produz a uva, o vinho, a alegria, a vida e também algumas vezes a aliança. E por que ele utiliza a videira aqui? Porque a videira, o povo para quem ele estava falando, Israel conhecia. Era conhecido deles. Né? Eles produziam uva, vinho. Então Jesus utiliza uma linguagem para que eles entendam. E Jesus utiliza da videira. E o que ele fala? Que Deus, o Pai, é agricultor. E todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele vai cortar. Ele corta. Agora, aquele que der fruto, ele poda. É diferente, ele não tira, ele poda para quê? Para que cresça. Então, um fato interessante sobre isso, sobre a videira, na verdade, é que isso é realmente verdade. Uma videira, para que ela dê fruto, que ela dê mais fruto, tem que podar. Deu lá a uva, tira daí, poda, para que dê mais fruto ainda. E o que na verdade é poda? Queridos, Deus está nos podando e nos limpando. Para quê? Para que possamos dar mais frutos. Amém. Essa é a igreja, amém? Amém. Então, queridos, mas muitas vezes nós não queremos ser podados. Por quê? Porque dói, porque tira do nosso conforto, porque são áreas da vida que a gente às vezes não quer deixar. Não é verdade? Mas para produzir fruto, tem que podar. Amém. Amém? Então temos que deixar o Espírito Santo trabalhar, nos podar. Para quê? Para produzir fruto, produzir a uva. Para quê? Depois produzir o vinho. Amém? Amém, sim. Produzir a vida. Temos que ter essa consciência, deixar que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas. Para quê? Para que cheguemos à plenitude, para que Deus, que Jesus possa casar conosco. Amém. Amém? Então precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Nos podar. E olha como é que isso é sério. Ele diz que quem não der fruto, corta. Corta e lança fora, gente. Misericórdia. É sério. Corta e lança fora. Eu não quero ser cortado não, gente. Misericórdia, eu quero fazer parte. Não é assim. Quero dar fruto. Amém. Mas precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Amém, Senhor. Sair do nosso conforto. Amém? Vai doer? Eu não estou falando que vai ser fácil não, querido. Muitas vezes dói sim. Por quê? Porque é carne. A carne quer fazer o que ela quer, não se converte. Não é verdade? Então nós, em humildade, precisamos. Porque a nossa mente, né, a nossa carne, nosso corpo não se converte, mas o Espírito é convertido. Amém? Então precisamos deixar que o Espírito nos ministre. E nos pode todas as áreas que precisam ser podadas. Amém. Amém? Para que possamos ser limpos e dar frutos. E para produzir frutos, na verdade, produz a uva, a videira produz a uva e o vinho. Olha o que Jesus fala em Mateus 9. 14 não, 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Amém? Então, queridos, o que nós temos que produzir? Vinho novo. Amém? Amém. Essa é a igreja com que a gente vai se casar. Vinho novo. E a uva, para se produzir o vinho, na verdade, a uva ela precisa ser o quê? Pisada. Lá nos lagares onde é produzida a uva, vê aquele monte de gente largando aquele negócio, pisando a uva, não é verdade? Para que produza o vinho bom, o vinho novo. Então, sim, de novo, nós vamos ser pisados. E Deus às vezes permite. Deus, na verdade, Ele vai permitir, por quê? Para que possamos crescer. Amém. Amém?
É sim, queridos, na tribulação, é sim algumas circunstâncias que Deus permite nas nossas vidas para que cresçamos, para que aprendamos, para que caminhemos. Amém? Amém. É difícil. Não vou falar que é fácil não, esses episódios não é fácil não. Mas Deus faz em amor. Amém. Amém. Tudo que Deus faz em amor. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém? Ele nos ama, por isso que Ele nos corrige. Deus permite sim que passamos por circunstâncias não agradáveis. Circunstâncias difíceis. Ah, porque Deus gosta? Não. Porque talvez, às vezes, até a nossa rebeldia faz a gente sofrer. Por quê? Porque a gente quer decidir tudo por nós mesmos. Então a gente sofre. Porque às vezes a gente decide tudo errado. Então, às vezes, Deus vai permitir. Mas dali é que você vai sair. Que você vai aprender, que você vai crescer. Amém? Amém. Então, temos que entender isso. Temos que deixar Deus trabalhar nas nossas vidas, sair das nossas zonas de conforto, deixar o Espírito Santo agir, Amém, Jesus. para que possamos alcançar a plenitude. Amém. Saúde espiritual Amém. em Cristo. Porque já foi derramado, nós estamos lá, nós estamos enxertados lá, nós temos a sede. Original, nós temos tudo. 99% das promessas, das bênçãos foi dada a Israel nossa. Amém. Digo 99 porque tem algumas coisas aqui de DNA que foi dado só para o povo dele lá, de circuncisão. Foi dado para o povo de Israel. Mas o resto não, querido. Deus fala a Israel, através da palavra, Deus fala para Israel, mas nós estamos aonde? Lá, porque nós fomos enxertados lá, então para a gente. Amém. Amém? Então, queridos, que hoje possamos deixar o Espírito trabalhar nas nossas vidas. Amém. Possamos deixar Ele nos podar Amém. Amém, Jesus. para que possamos produzir o fruto bom, produzir o vinho bom. Amém. Amém? E produzir um vinho novo. Aleluia. Colocados em odres novos. Ou seja, o que é odre? Antigamente usava aquela bolsa, acho que era um couro, não sei o que é muito bem aquilo, se era de algum animal. Quando aquilo estava velho, você colocava um vinho novo ali, aquilo se rompia, porque ele não esticava mais. Então o que Deus fala? Que tem que ser em odres novos. Porque você vai jogar um vinho novo em odre velho, e vai fazer o quê? Vai derramar. Então não adianta você produzir. Então, queridos, quando produzimos vinho novo na plenitude em Deus, quando deixamos o Espírito trabalhar, quando deixamos Deus fazer na nossa vida, aí é produzido vinho novo, em horas novas, a plenitude do Espírito, a plenitude, a saúde espiritual. Amém? E aí o Espírito Santo flui em nós. Aleluia. Amém? Amém, Senhor. Vocês estão entendendo? Amém. Amém? Então, queridos, essa é a igreja com que Deus vai se casar. E esses frutos que nós temos que produzir, quais frutos são esses? Os frutos do Espírito Santo. Amém? Que são o quê? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fé, domínio próprio. Amém. Amém. Jesus, quando voltar, ele vai querer ver o quê? Os frutos. Ele vai querer ver a igreja dele, os frutos do Espírito. Amém. Então são esses frutos. Então nós precisamos ser podados para produzir os frutos. Amém? Porque se a gente não é podado, se a gente deixa se a gente vive por nossa conta, o Espírito Santo não sobressai. Então precisamos sim ser trabalhados e produzir esse vinho para que alcançemos a plenitude e sejamos a igreja com que Cristo quer encontrar. Amém. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Então, queridos, com isso, na verdade, vemos características com que Cristo quer escalar, com que Cristo quer, a igreja que Cristo quer encontrar. Uma igreja
frutífera, uma igreja limpa, uma igreja santa. Assim como lá no contrato de casamento é feito, o casamento judeu, esqueci até de falar, o casamento judeu ele é baseado em 3 pilares, que é o amor, a fidelidade, que é o compromisso, e a santidade. Então, queridos, que Jesus, quando voltar, Jesus, quando for casar conosco, ele possa encontrar essa igreja. A igreja tem 2000 anos, mas Jesus não vai se casar com a igreja velha assim não, gente. O Espírito Santo tem que trabalhar aí, vai casar com a igreja nova. Amém? Ele vai casar com uma igreja que o Espírito Santo fez umas cirurgias plásticas ali. Uma coisa bonita. Amém? Em nome de Jesus. Então, as características da igreja, para a gente encerrar, as características da igreja com que Jesus quer casar. Jesus diz que quem permanece na videira, que é Ele, que dá fruto. Então temos que permanecer na videira, do contrário seremos cortados. Amém? Amém. Ter coragem e ousadia para viver as podas que o Espírito Santo vai fazer na nossa vida. Amém. Temos que ter coragem para que possamos ser aperfeiçoados no Espírito. Amém? E realmente é preciso coragem, porque muitas vezes a gente não foi falado, a gente não quer. Então, queridos, essas são as características Amém. que Jesus quer encontrar na sua igreja. Amém. Eu creio que Deus tem falado bastante em relação a esse assunto, né? Creio sim que está dentro do tema que foi ministrado. Põe em ordem na tua casa. Precisamos nos pôr em ordem. Amém. E no domingo quando eu saí daqui, de madrugada eu estava ficando lá na casa da minha avó. E de madrugada eu estava acordado lá e eu estava na sala. E eu comecei a botei o ovo lá, fui orar. E na verdade eu já estava pensando na palavra, né, que não era essa, e aí veio uma pergunta que Deus colocou no meu coração. O que nós estamos fazendo, na verdade, o que nós estamos fazendo da nossa vida? E aí o que nós estamos fazendo da nossa vida? E eu fui orar e Deus falou, o que nós como igreja estamos fazendo da nossa vida? E aí eu fui buscar a palavra, ver a palavra e ver a palavra para a igreja, sobre a igreja, o foco da noiva de Cristo. E essa pergunta ficou, o que nós, como igreja, estamos fazendo da nossa vida? Então, queridos, é uma palavra sim, de reflexão que realmente possamos, durante essa semana, refletir sobre isso, pedir que o Espírito Santo traga realmente o que na nossa vida precisa ser podado, precisa ser trabalhado. Amém? Para que aos poucos nós possamos ser aquilo que o Senhor deseja. Amém. Que sejamos. Amém. Possamos ser trabalhados, pisados. Amém. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Eu não quero ver ninguém, não pode ficar não, gente. Tem que ir. Pisa. Casamento é arrebatamento, não pode ficar longe. Até se converte depois, mas olha, eu não consigo ficar não. Eu, em nome de Jesus, não quero ficar não. Amém. Amém? Então eu creio que sim, vivemos num tempo de últimas horas, como lá no casamento, né? Diz que na parábola das virgens diz que o noivo chegou à meia-noite, então eu creio que nós já estamos às 11, precisamos estar prontos, porque é rápido. Arrebatamento é rápido, Jesus quer se casar. Amém. Em breve, Amém. rápido. Amém? Então precisamos estar prontos, precisamos sim ter o nosso foco nisso. E trabalhar, nos levantar. Veio perguntar, Senhor, o que você quer que eu faça?
e obedecer, como foi ministrado semana passada. Que obediência é amor. Aquele que guarda os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Amém. Assim diz a palavra. Amém? Então possamos refletir durante essa semana que realmente possamos estar em Cristo, que Cristo veja em nós corações disponíveis para trabalhar por Ele, para Ele, que o amam. E por isso cumpre as suas ordens. Amém? Essa é a igreja de Cristo. Amém? Uma palavra rápida, mas que o próprio Deus trouxe para a igreja hoje, nesse domingo.